Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Educação Física Adaptada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a terminologia na área de Atividade Física Adaptada ou da Educação Física Adaptada. Veja bem, a nomenclatura usada muitas das vezes está enraizada dentro do próprio país, de uma cultura. E, por exemplo, no Brasil, a gente vai ouvir falar em educação física adaptada. Nos Estados Unidos, normalmente, utiliza-se mais a atividade física adaptada. E na Europa também será falado atividade motora adaptada com maior frequência. Mas não quer dizer que, por ter nomenclaturas diferenciadas, que elas são diferentes. É a mesma área de conhecimento. Então, quando eu estou falando de educação física adaptada, é como se eu estivesse falando sobre a área da atividade física adaptada ou até mesmo da atividade motora adaptada. O que seria, então, essa área? Seja atividade física adaptada, seja atividade motora adaptada, ela vai trabalhar com um público-alvo do que a gente chama da educação especial, que são as pessoas com deficiência ou com o transtorno do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDAH. E muitas das vezes essa área de conhecimento, a educação física adaptada, ela teve algumas nomenclaturas diferenciadas ao longo do tempo. Como a gente viu em aulas anteriores, que a conduta, a nomenclatura está muito ligada com o tipo de modelo daquela época. Então, eu trouxe aqui um exemplo, modelo médico. Olha a quantidade de nomes que já foi posto dentro da educação física que trabalhava com esse público, com as pessoas com deficiência. Então, a gente teve a ginástica médica, a educação psicomotritiva, a preventiva, a ortopédica, a reabilitativa, a reabilitação e, por fim, a terapêutica. Veja que até a própria nomenclatura, ela relembra muito o modelo médico do que a gente discutiu anteriormente. Já o modelo pedagógico, ele passou aí por uma evolução, tá? Começou aí chamando de educação física desenvolvimentista, depois ginástica escolar especial, educação física modificada, educação física especial, por fim chegou na educação física adaptada ou atividade física adaptada, que tem sido chamada também. Nos currículos do ensino superior, há um tempo atrás, era muito comum utilizar a educação física especial. O termo especial ele foi muito utilizado na área da educação física que trabalha com pessoas com deficiência. E hoje a gente reconhece a área da educação física que trabalha com esse público para prescrever atividade física, para ensinar um movimento, ou estudar, pesquisar sobre essa área de conhecimento como educação física adaptada ou atividade física adaptada, tá? Então, dentro da área de conhecimento, a gente sempre vai referenciar a educação física adaptada ou a atividade física adaptada. Mas e as pessoas com deficiência? Como que a gente qual que é a maneira correta de referenciar a uma pessoa que tem a deficiência? Tá? Há muito tempo atrás, utilizava-se o termo deficiente, okay? E antes disso, outras nomenclaturas já foram colocadas, tá? Nomenclaturas pejorativas, que eu não irei tratar aqui, ok? Então, vamos partir
da palavra enquanto deficiente, tá? Então, muitas pessoas, quando uma pessoa tinha deficiência, o outro indivíduo chamava ele de deficiente, ok? E quando a gente usa esse tipo de palavra, a gente está ressaltando a deficiência, né? Em vez de eu reconhecer a pessoa, eu estou reconhecendo a deficiência dela, ok? Então, por isso que esse termo não é muito adequado para utilizar, nem é muito, ele não é adequado para utilizar, ok? Depois, alguns documentos, ou aliás, vários documentos aí do Ministério da Educação, vai tratar aí a pessoa portadora de deficiência. Esse termo também não é indicado. Por quê? A gente não consegue portar uma deficiência, porque a deficiência está com a pessoa. Não tem como ele tirar a deficiência quando ele quer, ok? Então, o termo pessoa portadora de deficiência também não é um termo adequado para a gente fazer referência à pessoa com deficiência. Pessoas com necessidades especiais. Esse termo aqui é um termo que ele não faz muito sentido, tá? Porque dependendo da condição, qualquer um pode ter uma necessidade especial, ok? Então, ele não é um termo também que a gente deve utilizar no nosso vocabulário ao se tratar desse público-alvo. Então, mas qual é a nomenclatura que a gente deve usar, né? De acordo com a portaria 2344, de 3 de novembro de 2010, ou seja, já vamos caminhar aí para 10 anos que já foi instituído o termo correto para se referir a alguém que tem uma deficiência é pessoa com deficiência, ok? Então, essa é a nomenclatura que a gente precisa utilizar ao escrever, ao falar sobre uma pessoa que tenha deficiência, ok? Então, aí a gente já tem uma portaria que assegura essa nomenclatura. O engraçado é que a gente ainda vai encontrar vários documentos depois dessa data, falando aí pessoa portadora de deficiência, pessoas com necessidades especiais, ok? Mas a gente aprendeu aqui que o termo correto é pessoa com deficiência, então vamos utilizar no nosso dia a dia, ok? Agora eu chamo a atenção, porque como a gente vai trabalhar e aprender ao longo dessa série de vídeos aí sobre as deficiências, como que um profissional de educação física vai trabalhar com essa pessoa, dependendo do tipo, qual tipo de estratégia eu devo utilizar em alguns casos, como avaliar, enfim, é importante que a gente entenda alguns termos para a gente não confundir, ok? Igual anteriormente. Imagino que a maioria de vocês aí não parou para pensar em termos, qual que é o termo correto quando a gente vai falar sobre pessoas com deficiência, né? Por que a gente refere-se a esse termo? Porque eu estou reconhecendo a pessoa primeiro. Antes de tudo, eu enxergo o indivíduo e depois a deficiência. Por isso que esse termo é o correto. Então, mas o que seria a deficiência? Tá aí, né, uma definição para vocês. Que a deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, biológica, anatômica e olha aí, irreversível. É isso que vai caracterizar aí a deficiência, tá? Vocês podem ver a fotinha colocada aí de um corredor. Ele tem amputação das duas pernas, tem uma perda aí, né, de uma estrutura anatômica que gerou uma deficiência, ok?
Um outro termo importante da gente entender é a incapacidade. O que seria a incapacidade? A definição está aí embaixo, né? É uma restrição ou uma falta que pode ser devido a uma deficiência da capacidade da pessoa realizar tarefas do cotidiano ou outras tarefas que são impostas aí dentro de um padrão considerado normal. E aí gera-se a incapacidade. A gente vê que ele é incapaz de aprender. Será? Né? Será por quê? O que eu estou considerando em termos de aprendizado? Será que eu estou considerando como um padrão que é normal ou eu estou respeitando a individualidade dentro daquela tarefa que eu propus para ele, para aquela pessoa? Será que eu estou olhando todas as variáveis em torno do que está sendo proposto para eu realmente pensar que aquela pessoa é incapaz de aprender? Isso é importante a gente internalizar, tá? Porque às vezes a incapacidade que está sendo gerada é gerada pelo próprio professor, tá? É o professor que não está possibilitando que aquele aluno aprenda, ok? Um outro termo que é importante a gente entender é impedimento, tá? O impedimento ele também está um pouco relacionado com a incapacidade, mas aqui é uma situação desvantajosa em relação a uma outra pessoa, um indivíduo, tá? Em consequência de uma determinada deficiência ou incapacidade. E aí vai limitar o seu desempenho. Por isso que eu falei que as duas palavras, elas estão aí interligadas, tá? Veja o desenho aí. É justo, né? Eu colocar aí duas pessoas para lutarem aí dentro dessa perspectiva da luva? Será que tem em condições reais? Eu estou causando aí uma situação desvantajosa, né? Então, é um impedimento, isso está muito ligado com a questão de acessibilidade, seja uma acessibilidade atitudinal, seja uma acessibilidade arquitetônica, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Outro conceito muito importante que a gente precisa entender, tá? É a doença, ok? A doença, ela é diferente de deficiência. Não é a mesma coisa, tanto é que o conceito é diferente. Coloquei aí um conceito de doença, né, alteração biológica do estado de saúde de um ser, né, um homem, por exemplo, manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não. Então, a doença não é uma deficiência, porque a deficiência é uma perda, né, uma anormalidade ali em alguma função, né, do nosso corpo. Mas uma doença pode causar uma deficiência? Pode sim, mas uma não é sinônimo da outra. A gente precisa entender muito bem, até porque muitas pessoas confundem aí a deficiência intelectual, como hoje é conhecida, né, como doença mental ou deficiência mental. Tem muita gente ainda que erra esse conceito, tá? É diferente. Doença mental é totalmente diferente de deficiência intelectual, tá bom? Então, a gente precisa desvincular, porque a gente pode ter uma pessoa com deficiência totalmente saudável e uma pessoa que não tem deficiência nenhuma com um estado de saúde muito inferior a uma pessoa que tem deficiência. Então, a gente não pode confundir esses dois termos, combinado? E mais uma palavrinha, um conceito que a gente também tem que entender, que é a síndrome.
ok? A síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem uma causa, né, específica. Uma síndrome muito conhecida por nós é a síndrome de Down, tá? E a gente vai falar especificamente dela porque o profissional de educação física, ele consegue auxiliar muito no crescimento, no desenvolvimento de uma criança com síndrome de Down, ok? Um adolescente. Então, a gente vai falar especificamente da síndrome de Down, sim, tá bom? E qual que é o nosso papel, como a gente consegue ajudar. Mas voltando aqui, dentro do conceito de síndrome, se a gente olhar para a síndrome de Down, ela possui vários sintomas, né? E aí eu juntando todos esses sintomas dentro de uma caixinha, ele é considerado uma síndrome, ok? Então, vocês precisam entender esses diferentes termos, né? Seja deficiência, seja doença, seja síndrome, principalmente esses três, que muita gente confunde, tá? Síndrome, deficiência, doença. São três terminologias diferentes. E também a gente entender um pouquinho de que é incapacidade, né? Do que é impedimento, porque isso, esses conceitos, ele vai contribuir com a construção do nosso conhecimento ao longo da disciplina. Ó, esse slide está duplicado, né? Porque doença a gente já falou, né? E aí, para a gente caminhar para o nosso finalzinho do vídeo, a gente precisa, né? A gente precisa, na realidade, eu gosto aí, né, dessa frase aí, porque ela exemplifica muito do que a gente tem falado até agora, tá? A forma como se vê o indivíduo com deficiência é modificada de acordo com os valores sociais, morais, filosóficos, éticos e religiosos adotados pelas diferentes culturas em diferentes momentos históricos. Então a gente vê, né, esse ver aí na questão de compreender, de aceitar, tá? O indivíduo com deficiência, a gente pensar em toda a trajetória, né, do que a gente sabe sobre a pessoa com deficiência e quão árduo foi para ela chegar até o presente momento e as conquistas que as pessoas com deficiência já tiveram ao longo desse tempo, vai ver que está tudo muito interligado, né? A questão dos valores sociais presentes naquela época ou agora, os valores morais, a questão filosófica, tá? Presente, a ética, né, das pessoas, a religião. Então, tudo isso tem um peso dentro do processo, tá? E que vai contribuir com a evolução e reconhecimento das pessoas com deficiência e que elas têm os mesmos direitos que qualquer pessoa, tá? Isso é muito importante a gente aprender e internalizar, tá bom? Então, pessoal, a gente está caminhando aí para o finalzinho da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.